aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e certamente o pessoal deve estar se perguntando: caramba, o Bucão ontem mesmo colocou um vídeo falando sobre uso de óleo de caminhão em motocicleta. Agora, menos de 24 horas depois, vai colocar outro vídeo falando sobre o mesmo tema. Eu vou explicar a razão. O que aconteceu foi que no vídeo de ontem eu foquei mais no uso daquele óleo chamado Shell Rotella. E falei num determinado momento do vídeo que 9 entre 10 motociclistas que se utilizam de óleo de caminhão numa motocicleta usam o Shell Rotella. Na mesma hora o pessoal já mandou mensagem e falou: pô, mas peraí, esse óleo é gringo, esse óleo não tem no Brasil, é importado, muito difícil de achar. Aqui no Brasil, quando se trata de gente defendendo o uso de óleo de caminhão na motocicleta, fala que usa, que não tem problema, ele se refere ao Lubrax Top Turbo. Eu vou explicar o que aconteceu. Devido ao meu trabalho, ao meu serviço, eu passo muito tempo no exterior. Ultimamente eu tenho passado mais tempo fora do Brasil do que aqui no Brasil. Então a minha referência no vídeo anterior realmente foi uma referência estrangeira. Tá? Lá fora, certamente o pessoal que usa óleo de caminhão numa motocicleta usa o Shell Rotella. Uma outra coisa também é que eu estou acostumado a fazer minhas pesquisas, buscar como fonte de informação muito site, muito artigo, muita matéria estrangeira. Portanto, eu peço desculpas, no primeiro vídeo eu tive uma referência mais assim fora do Brasil do que na realidade brasileira. Meu nome é Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, sou também especialista, tenho curso de especialização em lubrificação de veículos dentro da Castrol do Brasil e, o mais importante, sou motociclista há mais de 50 anos. Vamos bater um papo aqui então, portanto, se vale a pena, se deve, se pode ou se não pode usar o Lubrax Top Turbo numa motocicleta. Pessoal, antes de começar o vídeo, existem algumas observações importantíssimas para colocar aqui, principalmente num assunto como esse que mexe com paixão, tá? Primeira coisa, o conceito de falar que você não pode fazer uma coisa é um conceito completamente diferente de você falar que isso não seja adequado. Então, eu aqui jamais vou falar que você não pode usar motor de caminhão na sua moto. Você está usando? Show de bola, a moto é sua. Porém, eu posso falar que não é adequado usar óleo de caminhão numa motocicleta. No vídeo anterior eu fiz uma analogia, é uma comparação que serve nesse caso. A mesma coisa que o pessoal que insiste em usar pneu de carro numa motocicleta. Claro que pode. Um monte de gente usa, funciona, vai viajar, etc e tal. Pode. Agora, não é adequado. Outro conceito muito importante. Experiência pessoal não é conclusão técnica. Você pode ter várias pessoas falando que estão usando óleo de caminhão, usando Lubrax, Top Turbo na moto, tá legal e não teve problema nenhum, perfeito, não vou duvidar nem de longe da palavra de vocês. Só que, para se ter uma conclusão real, firme de que isso aconteça, tecnicamente falando, você precisaria ter centenas de milhares de pessoas fazendo isso durante anos e anos para se ter uma conclusão válida, técnica, de se óleo de caminhão numa motocicleta vai causar danos ou não, isso inclusive falando a longo prazo. Continuando, uma outra crença, um outro conceito muito errado que muita gente tem com relação a óleo para caminhão é o seguinte: o raciocínio do camarada é esse. Ele fala: pô, um caminhão é um veículo super pesado e o óleo que é colocado no caminhão é trocado a cada 70 mil, a cada 100 mil quilômetros. Caramba, um óleo que dure tanto tempo num veículo tão pesado deve ser um super óleo, um óleo super desenvolvido. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O óleo no caminhão demora mais tempo para ser trocado por conta das características do motor do caminhão, não das características do óleo. Esse é um assunto que daria um vídeo inteiro para falar, eu só vou nas características principais já para dar uma explicação mais assim por cima. Primeiro, rotação. Rotação do motor diesel é muito mais baixa do que a rotação do motor de motocicleta. Portanto, existem forças de cisalhamento que na motocicleta são muito mais intensas e muito mais frequentes. Portanto, a deterioração desse óleo é muito mais rápida na motocicleta do que no motor diesel. Segundo ponto, temperatura média de funcionamento. A temperatura de funcionamento de um caminhão, de um motor a diesel,
Temperatura média é mais baixa do que a temperatura média de funcionamento de uma motocicleta. Outra coisa, regime de funcionamento. Normalmente, ônibus e caminhões são utilitários. São utilizados durante o dia inteiro. O camarada liga de manhã na garagem e vai desligar no final da noite, isso quando não passa para o companheiro. Em máquinas térmicas, quanto menor, quanto menos variação de temperatura você tem, melhor. O motor do caminhão está constantemente funcionando, diferente do motor de uma motocicleta. E, finalmente, a quantidade de óleo que vai no cárter. Nós estamos falando de uma moto com 3 litros de óleo, uma moto maior. Tem moto que tem 1 litrinho só ali no cárter. Caminhão, nós estamos falando de mais de 30 litros. Então, naturalmente que todo esse desgaste, toda essa deterioração que o óleo sofre, num caminhão vai demorar muito, muito mais, simplesmente porque ele tem um volume de óleo no cárter muito maior. Portanto, esquece essa história que óleo de caminhão é melhor do que óleo de moto, porque óleo de caminhão dura mais ou é para um veículo mais pesado. E, finalmente, um último conceito, talvez o mais interessante no que diz respeito ao pessoal que usa óleo de caminhão e fala que não tem problema nenhum. Galera, óleo lubrificante, ele tem uma senhora margem de segurança. Para você colocar um óleo errado na sua moto e esse óleo criar algum problema, algum dano a curto prazo, precisa ser um erro grotesco, tem que ser um erro crasso. Você colocar um óleo afastado completamente da especificação da sua motocicleta. Se você está colocando um óleo que não é exatamente o recomendado pela moto, mas principalmente com relação à viscosidade, tem uma viscosidade compatível, a curto prazo, a prazo imediato, você não vai ter problema. Principalmente motos com motores menos sofisticados, com menos partes móveis, eu diria, por exemplo, uma moto monocilíndrica, refrigerada a ar, de média ou baixa cilindrada, você não vai conseguir danificar. Esses motores são muito robustos. Você não vai conseguir danificar um motor desse a curto prazo usando um óleo que, embora não seja muito adequado, ele não é um óleo completamente diferente do óleo que o fabricante recomenda. Essa diferença você só vai perceber a muito longo prazo se você pegar duas motocicletas iguais, chegar lá com 100 mil quilômetros, abre uma que sempre usou óleo de caminhão e abre uma que sempre usou um óleo adequado. Certamente as condições do motor dessa moto que usou o óleo adequado, o motor vai estar melhor, a embreagem vai estar melhor. Portanto, vamos insistir, não é o fato de alguém usar óleo de caminhão que vai fazer a moto travar, fundir, apresentar limalha em pouco tempo. Isso, se acontecer, é a muito longo prazo. E agora, com todos esses conceitos aqui na cabeça, vamos partir para a pergunta que não quer calar. É uma boa ideia colocar óleo de caminhão, em especial o Lubrax Top Turbo, numa motocicleta? Galera, pensa comigo. O que é um óleo bom para motocicleta? É o óleo que atende às especificações que o fabricante da motocicleta recomendou. Normalmente, são 5 quesitos, são 5 certificações que são pedidas pelo fabricante. Uma é a viscosidade correta, definida pelo SAE. Outro é o tipo de aditivação, para que ela se aplica, em que nível ela se aplica, é definido pelo API. Mais especificamente, o tipo de aditivação anti-atrito, isso vale para a moto com embreagem banhada a óleo, definida pelo JASO, se é um óleo com conservação de energia ou não e a base do óleo. Então é o seguinte, se um óleo atende a todos esses requisitos, meu amigo, não interessa se esse óleo é de caminhão ou se é de disco voador, ele vai funcionar bem na sua moto. Se ele não atende a um ou mais desses requisitos, aí é aquela coisa, pode ser que ele funcione, talvez não tenha problema nenhum. Porém, por outro lado, pode ser que a longo prazo ou a médio prazo você vá ter problemas com relação à embreagem patinando ou à própria vida útil do motor. Muito bem, pessoal. Então, antes da gente entrar especificamente nas características do Lubrax Top Turbo, vamos entender um pouquinho melhor sobre essas características. Tem essa tabela aqui. Vou começar pelo SAE, que define a viscosidade de óleos multiviscosos. SAE é Society of Automotive Engineers. São 2 números com W no meio. W significa winter, inverno em inglês.
O número anterior, antes do W, significa a viscosidade a frio. Seria a viscosidade no momento que você vai ligar a moto. O número depois é a viscosidade a quente, seria a viscosidade do óleo durante a operação do motor. Depois a gente vai para o API, American Petroleum Institute. O API ele tem a ver com o tipo de aditivação para esse óleo. Vocês têm que saber que aditivo não é simplesmente para melhorar a lubrificação. Ele também tem que ter propriedades detergentes, propriedades de limpeza, tá? E realmente, um motor a gasolina tem um tipo de resíduo que sai da combustão da gasolina. O motor a diesel tem um outro tipo de resíduo, de partícula, resultante da combustão de óleo diesel. Por isso que tem dois tipos de API. S, um começa com a letra S, que significa spark, faísca, para motor com vela, é o caso de motocicleta. Aí você tem SJ, SL, SM, SN, assim por diante. Quanto mais para o final do alfabeto a letra depois do S, melhor desenvolvido é esse óleo. Já tem outros óleos que tem o API que começa com C. C significa compression, é para motor que não tem vela, trabalha com compressor, motor que usa óleo diesel. Tá? Então eles são já aditivados para óleo diesel, não para gasolina. Então tem CI4, CJ4, CK4, mesma coisa. Quanto mais para o final do alfabeto a letra depois do C, melhor seria o óleo. Agora, a certificação JASO. Essa para gente que tem motocicleta é muito importante. Japanese Automotive Standards Organization. Ela trabalha com relação aos aditivos também, mas em especial a aditivação com relação à redução de atrito. Tem vários tipos de JASO, tá? Eu vou colocar só 3 aqui, mas tem dezenas. JASO D, isso é para veículo diesel. JASO F é para motor 2 tempos. JASO MA é o que nos interessa, veículos com sistema de lubrificação integrado, ou seja, o mesmo óleo vai banhar motor, caixa de velocidade e embreagem. Uma outra coisa é a classificação. Óleos são classificados em óleos com conservação de energia ou sem conservação de energia. O que vem a ser conservação de energia? Novamente está ligado à qualidade, à intensidade dos aditivos contra atrito. Quando o cara, vamos dizer assim, entre aspas, capricha no aditivo contra atrito, ele vai conseguir atritos menores, com isso a motocicleta, ou o motor, ou o carro, seja lá o que for, ele vai trabalhar com menos atrito, vai gastar menos combustível, vai gastar menos gasolina, daí vem o nome óleo com conservação de energia. Lindo, perfeito, mas não no motor onde a embreagem está banhada nesse óleo. Se você anula muito esse atrito, a embreagem, não vou dizer que vai patinar, mas ela vai tender a patinar. Eu tenho aqui do lado, na parte branca, esse quadro é o que fala o manual da Suzuki, mas praticamente toda moto fala a mesma coisa. Está ali em vermelho. Podem afetar a vida útil e o desempenho da embreagem. Veja bem que eles não estão falando que vai afetar, eles falam que pode afetar. Portanto, óleo com conservação de energia não é recomendado. O recomendado é óleo sem conservação de energia. E finalmente a base do óleo, todo mundo sabe, pode ser mineral, semissintético ou 100% sintético. Aí, o cara pode até, a grande maioria das motos aceita qualquer um dos três, embora as mais modernas, mais sofisticadas, pedem ou semissintético ou 100% sintético. Na verdade, é a sequência ali da seta. Quanto mais para cima, melhor. Semissintético é melhor que o mineral, 100% sintético é melhor que o semissintético, mas não significa que você obrigatoriamente tenha que usar um deles. Uma outra coisa que é muito importante a gente ressaltar, principalmente com relação ao JASO e com relação a se é com conservação de energia ou não. Pessoal, quem faz essa certificação são instituições independentes. Não é a fábrica, não é a Lubrax que pega o óleo dela, analisa dentro da Lubrax e fala se esse óleo é JASO MA2 ou qualquer tipo de óleo ou não, tá? Isso é uma certificação onde cada fábrica de óleo tem que mandar o seu óleo para essa instituição ou para alguma empresa credenciada por essa instituição. Isso custa dinheiro, custa muito dinheiro. Fora isso, que quando você consegue essa certificação, periodicamente você precisa renovar essa certificação. Então, pode acontecer, e muitas vezes acontece, é que óleos que não têm como objetivo o mercado de motocicleta, pega, por exemplo, esse próprio exemplo,
Lubrax Top Turbo. A Lubrax não faz esse óleo pensando no mercado de motocicleta. Ela faz esse óleo pensando no mercado de caminhão, de ônibus. Então, talvez, eu estou falando talvez porque eu não tenho certeza, esse óleo possa até atender um JASO MA2. Só que eles não vão ter interesse nessa certificação e por isso não aparece na embalagem. De qualquer maneira, também pode ser que realmente não atenda mesmo. Então, é aquilo, é um tiro no escuro. E normalmente quando a gente dá um tiro no escuro, a gente acerta o pé. Eu particularmente jamais colocaria um óleo na minha motocicleta que não tivesse ali escrito preto no branco JASO MA2. Embora, talvez, como eu falei, algum óleo que não tenha isso escrito possa até atender. Mesma coisa com certificação de conservação de energia ou sem conservação de energia. Tem muito óleo que não está preocupado em vender para motocicleta, para o mercado de motocicleta. Então, no caso, o óleo com conservação de energia, para caminhão, para carro, é legal, é bom, porque esse óleo não vai ter contato com a embreagem. Então, muitas vezes nem colocam aquele selo falando se é com ou sem. De qualquer maneira, tiro no escuro. Eu, particularmente, só coloco na minha moto um óleo que o carimbão esteja ali mostrando claramente que é um óleo sem conservação de energia. Então, nessa tabela que eu vou mostrar para vocês agora, a gente analisa um por um cada uma das certificações, das características do Lubrax Top Turbo. Nessa tabela que eu vou mostrar para vocês, eu me utilizei de cores para um entendimento mais fácil, ok? Verde é aquele quesito que está cumprindo perfeitamente com o que o fabricante da sua moto deseja. Amarelo é aquele, pode ser que sim, pode ser que não está muito bem especificado, fica por conta e risco de cada um. É o que eu chamo de tiro no escuro. Eu particularmente acho que tiro no escuro normalmente acerta no pé. Eu jamais utilizaria um óleo que eu não tivesse certeza da especificação. E vermelho, aí já é coisa definitiva. Ele está fora de especificação, vocês devem evitar. Vamos dar uma olhada então, portanto, as características do Lubrax Top Turbo. Para começar, a gente tem vários tipos de Lubrax Top Turbo no mercado. Começar pelo Avante. Esse é um óleo de base sintética, tá ok, legal. Viscosidade dele 10,40, também tudo bem, só que já está especificado na embalagem. Ele não tem certificação API-S, ele tem a certificação API-C. Ele é um óleo com aditivos para limpeza, para ter uma eficiência boa em queima de óleo diesel. Não informa o JASO, não informa conservação de energia, mas só esse vermelho no API já descarta esse óleo. Tem uma outra versão que é o Avante Eco. A viscosidade já não é muito apropriada, 5W30. Algumas motos até aceitam, mas a grande maioria é muito fino. Esse o API até seria compatível, um SN, um API bom. Por outro lado, tem duas coisas ali que já eliminam esse óleo, está ali com a cor vermelha. O JASO dele, DH2, JASO D é para motor a diesel e é um óleo com conservação de energia, portanto descarta também o Avante Eco em motocicleta. Tem a linha Pro do Lubrax Top Turbo, você tem 10W40 e você tem 10W30. São viscosidades até que aceitáveis, principalmente a 10W40, porém ali em vermelho já corta também esses três da lista. Todos eles não têm uma certificação S do API, não são motos para trabalhar com resíduo de gasolina, são motos para trabalhar com óleo diesel. Para complicar mais ainda, não tem informação nenhuma sobre o JASO, não tem informação nenhuma se é ou não conservação de energia. Finalmente, tem os últimos dois, que provavelmente quem está usando o Lubrax Top Turbo está usando um desses. Um é o essencial e a outro que não fala nada, é o padrão, só fala Lubrax Top Turbo. Com relação à viscosidade, luz verde, 15W40 vai funcionar sem problema nenhum na motocicleta. Ele atende à norma, à certificação API-S, motores a gasolina. Ele é um SL, tá bom, até aí também poderia usar. Aí chega a parte que complica. Não tem informação sobre JASO, a gente não sabe se é um JASO MA ou MA2, não tem informação sobre conservação de energia. Não dá para saber também se é com ou sem. Aquilo que eu falei no início. Pode ser que sim, pode ser que não. Portanto, se for optar por um desses dois,
Meu amigo, a moto é sua, claro, você pode fazer o que quiser, mas, eu repito, tiro no escuro. E normalmente tiro no escuro acerta no pé. E para terminar, a base desses últimos dois é uma base mineral. Tudo bem, a maior parte das motocicletas, principalmente de baixa cilindrada, aceita óleo mineral sem problema nenhum, mas aí eu pergunto para vocês, alguém que está mudando, saindo do padrão, buscando um óleo melhor, se preocupando em sair do óleo recomendado pelo fabricante, em pleno 2024 vai usar óleo mineral, quando a gente tem um monte de óleo sintético e semissintético no mercado próprio para motocicleta? Eu sinceramente não faria essa opção também. E finalmente, só para fazer uma comparação, tá? Ali embaixo em azul são as características do óleo para caminhão também que eu analisei ontem, o Shell Rotella. Olha a diferença. Sai 15W40, funciona. API, atende SM, um API bastante bom para motocicleta, bem alto, funciona. Está lá claramente, Jaso MA2, não vai ter problema nenhum para embreagem. Está lá o carimbo, é um óleo sem conservação de energia e para coroar é um óleo com base sintética. Portanto, esse Shell Rotella daria para colocar sem maiores preocupações. Com relação ao Lubrax Top Turbo, é aquilo que eu falei. Os últimos dois não tem nada que mostre assim definitivamente que você não pode. Fica um espaço na dúvida. Fica por conta de cada um arriscar ou não. Eu, sinceramente, não arriscaria. Então, pessoal, finalmente vamos falar sobre aquela turma que anda misturando Bardal B12 no Lubrax Top Turbo. Antes de mais nada, longe de mim, jamais eu vou questionar a qualidade ou a efetividade do Bardal B12. Muito pelo contrário. A Bardal é uma empresa super consagrada, nacional e internacionalmente, está aí no mercado há mais de um século, portanto, longe de mim falar qualquer coisa contra o Bardal B12. O que eu quero mais abordar aqui é se é uma boa ideia ou não você misturar Bardal B12 num óleo feito para motor a diesel. Vamos dar uma olhada aqui então. Já está no site da Promax Bardal, fala claramente o fabricante. Esse aditivo é para veículos com motores movidos a gasolina, a etanol ou a GNV. Esse já é o nosso primeiro ponto de preocupação. Certamente, quando os engenheiros da Bardal desenvolveram esse produto, eles testaram exaustivamente como funciona a combinação do aditivo deles com motores a gasolina, etanol e GNV, para ter certeza que nenhuma outra reação secundária entre os aditivos do óleo e os aditivos do Bardal vai ter qualquer problema nocivo. Só que no motor a diesel não fala nada de teste, eles não estão falando ali que é um produto compatível com o motor a diesel. Quem pode garantir se os elementos químicos dentro dos aditivos do Bardal B12 não podem ter qualquer tipo de reação secundária com os aditivos do Lubrax Top Turbo e essa reação ter algum efeito negativo? Você garante? Eu não garanto. Portanto, eu não arrisco. Quem quiser arriscar é dono da própria motocicleta. Continuando aqui, uma outra característica que eles colocam como benefícios. Reduzir o atrito e o desgaste. Coloca aqui até 75%. Ok, lindo, maravilhoso. Quanto menos atrito, melhor. Porém, não em óleos de moto que vai ter a embreagem banhada nesse óleo. Precisa ser bem dosado. Uma coisa com atrito quase zero, o que vai acontecer vai ser que pode ser que danifique a embreagem, pode ser que a moto vá patinar, se não hoje, se não amanhã, mas antes do que patinaria com um óleo Jaso MA2. Portanto, o que está acontecendo? Não é muito boa ideia você diminuir mais ainda o nível de atrito que um óleo que você não tem certificação Jaso MA2 já tenha. Novamente é o que eu falo, se alguém quiser arriscar é por conta e risco, eu não arriscaria. Então é isso, pessoal, chegamos ao final desse vídeo. Espero ter ajudado, espero ter colocado uma visão mais técnica em cima desse assunto e principalmente já quero me desculpar com o pessoal que eu sei que vai ficar bravo, aquela galera que é fã de usar Bardal Top Turbo na moto, misturar Bardal B12, mas para isso eu quero dizer, eu não estou duvidando da experiência de cada um de vocês, claro que não. Se vocês estão usando e não estão tendo problema, tudo bem, é uma realidade, só que não reflete que esse óleo seja apropriado. Eu gosto muito de fazer analogia.
Vou fazer uma outra para o finalzinho desse vídeo. Todo mundo sabe que cigarro, bebida e sedentarismo faz mal para uma pessoa. Pode chegar alguém que vai falar, pô, mas meu avô tem 95 anos, fuma um maço de cigarro por dia, não deixa de beber e nunca entrou numa academia e está aí cheio de saúde. Claro, pode acontecer, mas a imensa maioria das pessoas nesse mundo, a grande maioria, que não fuma, que não bebe e que tem exercício físico, tem uma vida mais longa e mais saudável. Uma motocicleta não é muito diferente. Valeu então, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, aí, deixa aquele like que fortalece bastante o canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Garage Vestron, que é aquele canal para quem é apaixonado, fissurado por motocicleta. Tchau, até o próximo.